Muito bem, irmãos, no nosso último capítulo, no capítulo 38, nós estudamos sobre o Judá. O Judá é completamente diferente do José, não é? O Judá parece que ele vai em encontro das coisas erradas, enquanto que José, ele está sempre se livrando dessas coisas. Mas nós vimos, meus irmãos, a importância do capítulo 38, por quê? Porque Deus queria tratar na vida do Judá. O Judá, ele que teve a ideia de vender o José. O Judá, ele foi, assim, meus irmãos, o provocador, o instigador, né? Olha lá vem o sonhador. Ele é aquele que falava eia sempre, né? Eia, então nós não vamos mais matar não. De que adianta matar? Agora nós vamos vender. Veja, meus irmãos, ele tem uma ideia, ele leva a ideia até o fim. A única coisa que ele não faz é matar o irmão. Mas a gente viu a importância daquelas palavras, né? Deles pegar o sangue daquele cabrito, molhar na veste de José e mostrar lá para o pai e dizer assim: você conhece de quem é essa veste? Conhece se é do teu filho. E aí, meus irmãos, a veste chegou até o pai, que ficou por mais de 20 anos chorando por causa daquela veste. Aí o Espírito Santo diz que durante aquele tempo, ele não teve coragem de voltar para a casa dele, ele se apartou da família dele, foi embora. Ele tem ali os dois filhos, o Pérez e o Esrom, e o Pérez entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ele concedeu uma graça, uma bênção muito grande na regeneração do Judá. E aí, meus irmãos, nós voltamos para o capítulo 39, por quê? Porque o capítulo 39 é a continuação imediata do capítulo 37. Então, se você ler o final do capítulo 37, volte lá, enquanto o pai estava chorando, não é? No versículo 38 do capítulo 36, os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Aqui você tem a história cronológica, né, do jeito que ela deve ser. Aí você pega, né, abre no capítulo 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado até lá. Está vendo? Então a continuação da história está no capítulo seguinte. É como eu disse, não tem nada na Bíblia que é por um acaso. Deus fez essa parada porque era muito importante a restauração de Judá. Aliás, a restauração de Judá era mais importante que a continuação da história, por isso que Deus colocou a restauração dele nesse ponto. Hoje nós vamos estudar José na casa de Potifar. Pode mudar aí, meu irmão, não sei se vai dar, né? Primeiro, meus irmãos, no final do versículo do capítulo 37, no capítulo 39, no começo, fala que ele foi levado como escravo, né? O livro de Gênesis não comenta isso. Como é que ele foi levado, né? Será que colocaram ele numa carruagem, e ele, por ser um jovem, por ser bonito, por ser estudado, pode ser que ele sentou naquela carruagem, deitou, cruzou as pernas, pedia comida o tempo todo, né? Não, o Salmo 105 não fala isso não. O Salmo 105 diz assim, que ele foi vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. Veja, irmãos, esse foi o tratamento que ele teve no meio do caminho. Ele foi levado, amarrado em ferros, a sofrimentos, porque José, ele é um tipo de Jesus. Esse sofrimento na mão dos irmãos, esse sofrimento na mão dos estranhos, Jesus não sofreu com seus irmãos judeus? Jesus não sofreu com estranhos? Então, irmãos, está ali, né? Então, como é que foi definido esse momento? Como um momento muito duro, muito triste.
Já era triste ter ficado naquela cova, agora é triste também, meus irmãos, passar 600, 700 quilômetros andando, até mais, bem mais, né? Andando naquele deserto, amarrado os pés e as mãos com ferros, para a gente ver, irmãos, que na nossa vida tudo pode mudar de repente. Tudo mudou. Num dia ele era o favorito do pai e protegido do seu pai. No outro ele está amarrado e ele não sabe nem para onde ele vai. Olha como as coisas mudaram. Mudaram radicalmente na vida dele. Ele sai feliz, todo bonito, charmoso, amado, protegido, e de repente ele não vai voltar mais para onde ele veio. Ele não sabe exatamente onde é que ele vai parar. Então a nossa vida ela está sujeita a mudanças incríveis em pouco espaço de tempo. Você pega Jesus ele estava no cenáculo. Ali no cenáculo ele deu a ceia. Ali no cenáculo, ele lavou os pés dos apóstolos. Ali no cenáculo, ele recebeu um abraço de João. João estava reclinado no seu seio. Todos os apóstolos estavam ali aconchegados, uma mesa só, um só pão, um só vinho. Devia ser muito gostoso essa comunhão. Meia hora depois ele sai, ele vai para o Getsêmani. E aquele que estava tomando ceia com ele o trai, dá o beijo da traição, e aí então tudo mudou. Ele é preso, da prisão ele é levado para a cruz, e ali ele morre. Então, irmãos, veja como as coisas mudaram rapidamente. O que ele podia pensar dos sonhos dele? Uma coisa é você pensar que você vai ser grande quando está tudo bem. Quando você está sentado na cadeira favorita do seu pai. Aí não é tão difícil você pensar que você vai ser grande. O problema é pensar que vai ser grande quando você está com os pés e as mãos amarradas. Aí fica difícil, né? Então, quando vem a tribulação, quando vem a angústia, e essas coisas encobrem as verdades preciosas de Deus. Sempre que nós temos problema, a primeira coisa que nós fazemos é esquecer que Deus é Deus, que as promessas de Deus, meus irmãos, são tão firmes quanto Deus. E não é firme tanto quanto você, é firme tanto quanto Deus. Então José tinha que acreditar naquelas promessas, mas demorou muito, né? Ele desacreditou, meus irmãos. Ele demorou muitos e muitos anos para voltar a pensar, né? Eu acho que eu vou ser grande, né? Mas quando ele estava lá na casa de Potifar, ou depois foi preso de novo lá na casa do cárcere, não dava tempo de pensar em coisas grandes, não. Tem uma pergunta aqui. José, ele foi vendido ou ele foi enviado? Então, a Bíblia fala que é as duas coisas. Como assim? Ele foi vendido, né? Os irmãos falam, né? Relatam, e o Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, ele fala bem claro, seus irmãos, por inveja, o venderam. Então ele foi vendido. Sim, ele foi vendido. Então ele não foi enviado? Não, o salmista, lá no Salmo 105, diz que ele foi enviado. Mas calma lá, ele foi vendido ou ele foi enviado? As duas verdades são relatadas pelo próprio José. Ele fala com aquele copeiro, numa tristeza, numa mágoa, ele fala, eu não fiz nada para estar aqui, me roubaram, né? É um sinônimo para venda, então me roubaram e eu, né? Não mereço estar aqui. Mas depois ele fala para os irmãos dele, olha, vocês não chorem não, porque não fostes vós que me venderam para cá, foi Deus, foi o Senhor que me enviou adiante de vós. Então essas duas coisas, irmãos, elas foram compreendidas com José. Agora tem um ponto muito importante nessa questão de vender e nessa questão de ser enviado. E o que é? É que nem sempre nós entendemos as coisas que nos acontecem na vida. Como vai entender? Veja o José, ele não conseguia entender que Deus tinha acabado de colocar ele na sua escola, ou no seu cadinho.
O cadinho, meus irmãos, como é que eu posso falar um exemplo simples de cadinho? As mulheres entendem dessa questão de cadinho muito melhor do que os homens. Mas lá em Galha tinha uma senhora, né? Não é uma senhora, parece parente da gente, né? A mãe da Sueli, do Zé, a dona Alice. E ela tinha ela torrava café, sabe torrar café? Então ela colocava lá e ficava virando, né? Eu me lembro que ela arrumou um ferro bem grande, ia daqui mais ou menos no extintor ali, para ela não ficar naquele fogo, né? Aí ela virava de longe assim, mas ela conseguia colocar o café no ponto, através desse processo de torrefação, né? Então ali ela chac, até que dava um cheiro, e aquele cheiro ela sabia que estava no ponto o cafezinho que ela estava torrando. Eu acho que vocês já viram isso acontecer, não é? E alguns doces, a mulher vai mexendo aquele doce, vai mexendo o doce, mexendo, até que o doce chega no ponto também. Diz que tem o ponto. Eu não sei disso, porque eu não cozinho, né? E também nunca torrei café, mas eu já vi, então por isso que eu estou dizendo. Quando fala que Deus coloca o servo dele no cadinho, é como se José, ou se Judá, ou se Jacó, ou se Abraão, ou se o Gilberto, ou qualquer um de nós, fosse um grãozinho daquele café. E aí, aquele grão, ele tem que ir virando, até chegar no ponto que Deus quer. Então, Deus, ele costuma fazer isso. Às vezes a pessoa está para baixo, às vezes a pessoa está para cima, às vezes a pessoa está para baixo, mas Deus vai colocar ele no seu ponto. Olha o José, ele estava lá em cima, o preferido do pai, daqui a pouco, meus irmãos, ele sai, e os irmãos prendem e vendem, e ele está por baixo, né? Só que agora no nosso capítulo, ele vai ser a bênção da casa do faraó não, do Potifar, ele vai para cima de novo, né? Está contente, daqui a pouco ele é enganado pela mulher de Potifar, e vai para baixo de novo, e aí, para cima, para baixo, para cima. Mas Deus vai preparar ele. Vai ser 20 anos, mais até, de preparo. Deus, ele faz isso. Ele tem prazer de fazer isso com os filhos dele. Então, irmãos, nem sempre nós entendemos. Nós mudamos a nossa opinião conforme a gente vê com mais clareza a forma que Deus está agindo. E tudo vai acontecer para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. Tudo acontece para que você, ou eu, ou qualquer um de nós, fala assim: a Deus toda a glória. Aqui nesse texto de João capítulo 13, versículo 7, é um versículo muito conhecido nosso. Vamos ler esse versículo, irmãos? João capítulo 13 e versículo 7. Você conhece esse versículo, né? Você vai lembrar dele a hora que você bateu o olho assim e fala: eita, isso eu sei, né? É claro que eu sei. Jesus respondeu e disse: o que eu faço agora, vocês não conseguem entender, mas depois vocês vão entender. Ou o que eu faço não o sabes agora, mas tu saberás depois. Veja só, isso é Jesus que está dizendo. E você, olha, vocês não vão entender o que está acontecendo agora, não dá para entender. Mas vai chegar um momento que vocês vão entender cada um dos meus passos, cada um do meu jeito que eu estou agindo, né? Por que eu estou lavando o pé de vocês? Por que nós temos esse momento de comunhão? Porque a força que vocês vão ter que ter quando eu for preso, morto, sepultado, né? Então, vocês vão entender depois vocês vão entender. Bem, meus irmãos, vamos dar uma olhada nos 3 personagens. Primeiro é o Potifar. Vamos lá, no capítulo 39 e versículo 1, ele foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Bem, meus irmãos,
Potifar é isso, ele é um capitão do exército. Não é um nome próprio, Potifar não é um nome próprio, é um título. Então ele era uma pessoa muito importante, talvez, meus irmãos, o homem que cuidava diretamente da vida de Faraó. Então, de fato, o que a gente pode falar sobre ele, né? Primeiro que ele é um homem de visão, porque ele comprou um bom escravo. Deve ter gastado um bom dinheiro por isso, porque os ismaelitas também não eram bobos, até hoje não são. Você vai fazer negócio com um árabe, você acha que você vai ganhar, Você vai na ilusão de achar que você vai ganhar algum negócio com um árabe, Olha, no tempo que você aprendeu a fazer negócio, olha, em milênios, eles já estão fazendo negócio. Foram eles que abriram a rota da China. Os chineses só vendiam, mas era eles que faziam negócio para tudo quanto é lado. Então, veja, irmãos, ele era um homem de visão, ele percebeu que o escravo era um homem de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Então, olha, vendo o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Ele era um homem esperto. Ele comprou José, colocou José na casa, a casa começou a prosperar. Aí ele olhou direito e falou assim: olha, tem alguma coisa errada aqui ou alguma coisa muito certa, Não, eu acho que é uma coisa muito certa. Esse menino é um menino de Deus, pronto, Aí ele, sabendo que José era um menino de Deus, pegou e colocou a casa inteira nas mãos dele. Agora ele era muito ocupado, ele não tinha atenção para casa, não tinha atenção para a família, não tinha atenção para a esposa, não tinha atenção para nada, queria para um lado, para o outro, tinha muito estima por José. Veja o versículo 4, José achou graça aos seus olhos e o servia, e ele pôs sobre a sua casa tudo, e entregou na sua mão tudo o que tinha, amava sua mulher. A história conta isso, não tem escrito o versículo aqui, mas nós temos isso, meus irmãos. Ele era um homem piedoso, apesar de tudo. Você sabe, ele não mandou matar o José, então ele era um homem piedoso. Então, irmãos, Deus colocou o Potifar dentro dessa história. José, ele poderia ter sido comprado por uma pessoa muito má, que quando aquela mulher estava mentindo, estava falando as coisas que não eram verdades, o Senhor, para proteger o nome da família, poderia matar o José facilmente, mas ele era um homem piedoso. Então, irmãos, Deus colocou ele na casa certa, no lugar certo. Por isso, a casa dele foi uma escola espiritual para José. É a primeira escola de José. A primeira no sentido, meus irmãos, que ele vai passar um tempo ali, ele vai aprender muitas coisas. Ele vai aprender como Deus cuida dele, ele vai aprender como Deus o ama, ele vai aprender sobre tentações de diversas formas, e ele vai vencer todas as tentações. Então José, meus irmãos, ele deve ser o exemplo de cada um de nós. Ele, meus irmãos, sobre Daniel, eu li uma vez sobre Daniel, que uma vida, meus irmãos, como a de Daniel, só podia ser superada por Jesus. Mas se você quiser, você pode colocar o Noé, o Jó, o José, e tem mais um que Deus menciona lá, Então, você pode colocar esses homens. Noé, Jó, e Jó. Então Deus só usa 3, mas quando você lê a história de Daniel, nós não queremos, meus irmãos, ser mais do que Deus, mas você sabe a vida que o José teve. Então é uma vida exemplar. Então, meus irmãos, ele pôde ver como a mão de Deus era forte sobre ele. E aí vem um outro detalhe, Vem a prosperidade de José na casa de Potifar. Agora, versículo 5, dá uma olhada lá. Aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então houve uma bênção aqui, o Senhor abençoou a casa do egípcio. No final do versículo 5 tem um outro detalhe, tudo que tinha na casa e no campo. Isso aqui é um fator de importância para você pensar. O que Deus está abençoando?
Deus abençoava tudo que tinha na sua casa e tudo que tinha no campo, ou seja, até o pé de melancia, o pé de limão, o gado, os carneiros, tudo estava sob o controle divino. Deus estava abençoando o José. Nisso ele se assemelha com o pai dele, né? O pai dele também. Onde o pai dele colocava a mão, Deus abençoava. E José está sendo abençoado. A prosperidade aqui, meus irmãos, é uma palavra relevante, porque aparece 3 vezes, e ainda tem o sinônimo de bênção no versículo 5. Então, na verdade, a chave do capítulo 39 é isso, é a prosperidade de Deus. Como Deus vai fazer ele prosperar, mas nós vamos ver isso aí por último, né? E aí, a fonte e o motivo de Deus prosperar aquela casa. A fonte não era José, a fonte não era Potifar e também não era a oração, a fonte era Deus. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque tem igreja que ensina que a fonte da prosperidade é você ficar orando para ter dinheiro. Que a fonte da prosperidade é porque você vai fazer um voto com Deus e aí você vai comprar Deus. Não é assim que as igrejas ensinam? Você vai passar pela fogueira, você vai passar pela escada, você vai passar pelo arco, é um voto que você vai fazer. Então, a fonte não é nem José, nem Potifar, nem oração, a fonte é Deus. Deus quis abençoar. Agora, por que Deus quis abençoar? Aí nós temos um motivo, né? Aí fica bem claro para nós ali. Vamos dar uma olhadinha, né? Versículo 5, lá no meio, diz assim: abençoou a casa do egípcio por amor a José. É por isso. É porque Deus amava aquele menino, é porque Deus amava muito o José. Eu repito de novo, era muito amor de Deus por ele, como Deus amava Jacó. Então, meus irmãos, a fonte de bênção que é Deus, o motivo dessa bênção era o próprio José. Você lembre que Deus está trabalhando com José. O que Deus tinha que trabalhar no coração de José? O José, meus irmãos, ele é muito diferente de Judá. Mas por que Deus está fazendo ele passar por tudo isso que ele passou? Ele acabou de ser vendido pelos irmãos e colocado os pés e as mãos amarradas, levado no Egito. Agora ele é escravo, ele não é livre, ele é um escravo graduado, mas ele continua sendo um escravo. Por que Deus faz tudo isso? Depois a gente vê isso. A prosperidade, meus irmãos, pode ser um laço, acredite nisso. Pode ser um laço porque nos faz esquecer de Deus. Há muitas pessoas que, infelizmente, eles se esquecem de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Você pode encontrar esse texto lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 10 a 12. A pessoa, ela é fiel a Deus até que ela consegue um posto na vida. Até que ela consegue um salário melhor na vida. Até que ela consegue um diploma na vida. A partir do momento que ela consegue isso, ela nem trata os irmãos da igreja igual. É diferente. Pode nos fazer rebeldes. Jerumu engordou e deu cois. É o que está escrito aqui em Deuteronômio 32, em versículo 15. Ou como aquele rei falando com Deus, Oh meu Deus, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Não me dê a pobreza para que eu te negue, eu não quero te negar, mas também não me dê a riqueza, porque eu não quero me esquecer, te negar. A pobreza é para blasfemar. Então, pode nos levar até negar a Deus, se esquecer de Deus. Então, meus irmãos, não brinca com isso não. Quando você vê uma pessoa, e essa pessoa às vezes vai crescendo, ele vai se tornando arrogante e tudo mais, ele está fazendo um caminho inverso de José. Nós vamos chegar lá, O José, o problema dele justamente é porque quando ele era muito novo, ele era orgulhoso, tinha uma soberba no coração dele.
Lembra que no sonho dele tinha muita coisa acontecendo, só não tinha uma palavrinha especial, que era Deus. Nunca se esqueça disso. A gente nunca deve se esquecer o pecado que tirou Satanás do céu. Satanás não roubou para sair do céu. Satanás não xingou Deus. Qual foi o pecado de Satanás? Ele quis ser igual a Deus. Qual é o pecado? O orgulho, a soberba. Então, meus irmãos, em pequeno grau ou em maior grau, esse pecado, ele não só te afasta de Deus, ele te afasta da igreja, mas ele te afasta dos irmãos, ele te afasta das pessoas que realmente te amam de verdade. O orgulho faz isso aí. Então, ele é um funcionário exemplar, ele está ciente das suas responsabilidades, das suas restrições. Vamos ler o versículo 8 e 9. Versículo 7, vamos começar do versículo 7. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, dizendo, deita-te comigo. Então, irmãos, até o versículo vai falando que ela falava isso o tempo todo, né? Mas aí no versículo 8, ele mostra quem ele é. Ele diz assim, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há na sua casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que ele tem. Isso é responsabilidade. Assim, olha, eu tenho um cargo muito importante aqui dentro, eu reconheço, meu senhor não sabe quantas galinhas tem, quanto gado tem, quantos cabritos tem, quanto da plantação que tem, quanto estoque de milho tem, ninguém sabe nada, quem sabe dessas coisas sou eu, né? E aqui dentro da casa também, eu sei quanto tem quantos garfos, quanto tem quanto faca, quanto não sei o que, tá, né? Pessoal, eu sei de tudo aqui, isso é responsabilidade, né? E também das restrições, no versículo 8 ainda, ele diz assim, ele entregou em minha mão tudo o que ele tem, versículo 9, não tem ninguém maior do que eu nesta casa, e era verdade, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, meus irmãos, aqui é a restrição, aqui é a régua, aqui era o limite. Ele disse, olha, aqui eu sei o que eu posso fazer aqui e o que eu não posso fazer, né? Sou sobre tudo, mas me restringiu a você. Então ele sabia, por isso ele era um bom funcionário, era um bom funcionário por isso. Nós temos um versículo, meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 22, né? Ele usa uma frase aqui, no final do versículo 9, ele fala assim, eu não posso fazer uma tamanha maldade contra Deus. Se eu fizer isso, não é uma maldade só contra você, é contra Deus também. E ele diz aqui, não servindo só na aparência, como querendo agradar os homens. Ele não queria apenas agradar o faraó, isso é muito importante, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo que servimos. Então o ponto, meus irmãos, é agradar a Deus, ou melhor, no meio aí, na terceira linha do versículo, na simplicidade de coração, temendo a Deus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Então, mesmo depois que ela acusou injustamente, mesmo depois que ela falou tanta coisa, uma coisa muito legal de José é que ele sofreu injúria e ele não injuriou, ou seja, ele sabia a sua posição. Não é só a sua posição dentro da casa, mas ele sabia a sua posição diante de Deus. Então ele poderia olhar, meus irmãos, pelo menos lá na cadeia, e dizer assim, você quer saber? Eu estou aqui, primeiro porque meus irmãos é um bando de sem vergonha, não vale nada, né? Mentiroso, e fizeram isso aí. Segundo que eu estou aqui porque aquela sem vergonha daquela mulher lá, ele não abre a boca para falar nem dos irmãos, e ele não abre a boca para falar da mulher um minuto que seja. É a posição que ele tem com Deus. Então, é um exemplo maravilhoso, o José. Ele é um exemplo de vitória na tentação. Você vê o versículo 6, José lhe daria um galã de cinema, né? Olha o versículo 6, não é o versículo 6, calma lá, vamos achar aqui o versículo
certo, né? Lá no final do versículo 6. José era formoso de porte e de semblante. Poucos personagens na Bíblia recebeu essa palavra. Bonito de porte, bonito de semblante. Quer dizer o seguinte, que ele tinha o corpo bonito, ele tinha o rosto bonito. É isso. Pronto, está definido o que ele é, né? Ele era bonito mesmo, né? E é igual a Raquel recebe esses elogios, e quem está fazendo esses elogios é o Espírito Santo, dizendo, realmente ele é um rapaz, já está aí com seus 30 anos, bonito e tal, né? Não estava com 30, mas estava beirando lá, então, mas ele era realmente um rapaz muito bonito, e é diferente, até o Davi, ele era bonitinho, né? É diferente, você vê, tem uns detalhes lá. O José, ele é um homem muito lindo, assim como Raquel foi uma mulher muito linda. É assim que a Bíblia diz, tá? Tinha dotes desejados pelo mundo, o ambiente era favorável para a queda. Por quê? Porque nós temos aí, meus irmãos, uma mulher sem pudor. Veja aí no versículo 7, no final, ela fazendo o convite, deita-te comigo. Ela vai repetir isso aí, né? No versículo 10, eu acho que fica bem claro isso para nós. E aconteceu que, falando ela cada dia José não lhe dava ouvidos, ou seja, diariamente ela estava falando, a cada dia, diariamente, né? O momento era oportuno porque a palavra de Deus diz que não tinha ninguém, olha lá no versículo 11, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, ninguém da casa estava ali, então era um momento oportuno, a insistência era grande, mas aí, meus irmãos, vamos voltar no versículo 9, ele já tinha definido, ele disse, eu não posso fazer isso com o meu Senhor e nem com Deus, ele sabe das suas limitações, ele fez o que a Bíblia ensina, versículo 12, ela pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Acabou. Parece que a história do José, meus irmãos, ali, por que vai terminar desse jeito, uma pessoa que se consagrou tanto? Podia ficar falando aqui, meus irmãos, da mulher de Potifar, ela representa um laço do diabo, né? Porque ela arma, ela pensa, né? Na mão dela o simples vai encontrar a morte, diz o livro de Provérbios, e o fiel, que é o caso de José, encontrou a difamação. Ela vai ser má, se ela atingir o objetivo de sair com ele, ela é má. Se não atingir, ela é má do mesmo jeito, né? Se consegue José, o atinge moralmente. Se não consegue, o destrói por vingança. É dada a mentira, não se importa de mentir, não se importa de prejudicar o José, levantou a calúnia, todo mundo ouviu, pronto, né? Ninguém disse assim, olha, eu conheço José. Eu acho que a única pessoa que realmente acreditou em José foi o Potifar. É a única pessoa. Sabe por quê? Porque ele conhecia a mulher que ele tinha. Porque outra pessoa, meus irmãos, não é só piedade. Moralmente, ele teria que matar o José. Fala, José, eu gosto de você, menino, mas eu vou te matar. Tem jeito. Ou é você ou é eu. Tem jeito. Estou numa situação difícil, né? Pronto, mata ele de uma vez, né? Mas ele conhecia a esposa dele. Ele disse, não adianta matar esse menino. Não vai adiantar, né? E aí, meus irmãos, continuando aqui o nosso estudo, né? Pode pular isso aqui, irmãos. Por que Deus, quero chegar naquela pergunta que eu fiz antes, por que Deus permitiu José ser preso de novo? Por quê? Né? Se ele foi tão fiel, o que acontece com esse menino? Né? O menino ele é fiel a Deus. Bom, primeiro porque ele estava estudando na escola de Deus, que eu falei para você, nessa escola tem várias etapas, e nessa etapa ele foi aprovado. Não vai cair uma folha, que Deus não permita, Deus permitiu tudo aquilo lá, e ele não fraquejou, ele foi forte, ele foi fiel, Deus amava ele amava Deus. E segundo, para tirar José daquela casa, que era uma casa de tentação. É mesmo, pastor, porque a mulher estava lá, né? Não é só por isso. Não era só isso.
Existia a tentação física e a financeira da comodidade. Em que sentido a casa de Potifar o tentava? Pela mulher, como nós vimos, querendo que ele pecasse de qualquer jeito, e o tentava pela boa vida que José levava, que apesar de financeiramente boa, era bem abaixo do plano de Deus para ele. Olha só, esse segundo ponto, meus irmãos, talvez seja o motivo principal de José ser tirado de lá. Afinal de contas, ele já passou pelo primeiro teste. Mas e o segundo teste? Qual o segundo teste, pastor? Aquele que ele tem que lembrar do sonho. O sonho, ele não sonhava mais. O sonho de Deus morreu no coração dele. Ele não se lembrava mais que Deus disse: você vai comandar um mundo, você não vai comandar uma casa. E ele estava feliz de comandar uma casa. Veja a diferença, como ficou baixo, meus irmãos, o sonho de Deus. Então a gente até diz o seguinte, né, que de bom grado o José ficaria ali até a morte, não ficaria? Ele ficaria na casa de Potifar quanto tempo? Até a aposentadoria chegar. Ia falar assim: fui vendido pelos meus irmãos, mas tive competência, virei o jogo, me tornei um grande, quem cuida de fazenda, como é que chama? Administrador. Eu me tornei um grande administrador, consegui uma boa aposentadoria, agora tem até um sitinho, umas vaquinhas. Era isso que Deus queria para José? Se Deus não tira José da casa de Potifar, como é que ele ia sair de lá? Ele não ia sair de lá. Então, meus irmãos, é o que eu disse, não cai uma folha do céu que Deus não permita. Tudo que acontece é permitido por Deus. Então, José, novamente, veja só, de bom grado ficaria lá, ali era ruim, mas era bom, né? Você viu aquela entrevista do rapaz? Não, tá ruim, não, tá ruim, mas tá bom. Quer dizer, tá bom, mas tá ruim, né? Ele não definiu até hoje se tá bom ou se tá ruim. Na verdade é que a gente às vezes reclama de barriga cheia, né? Tinha vantagem de ser escravo, a desvantagem de ser escravo, mas tinha a vantagem de ser o manda-chuva. Já que você é o escravo, eu quero ser o que manda, né? O que aconteceria se ele permanecesse ali? Como os sonhos de Deus iam se cumprir na vida dele. Deus tirou ele dali por quê? Porque tinha um plano bem maior para ele, né? Os meios que Deus usou, foi duro, tá? Mas lembre-se, Deus sempre faz o que dá mais glória para Ele. No final de tudo, sabe, de tudo o quê? Tudo, Deus é glorificado. Sempre acontece aquilo que vai dar mais glória para Deus. Então, meus irmãos, só para a gente terminar o capítulo 39, ele acreditou na mulher, mandou prender o José, daqui, né? Vamos dar uma olhadinha, e versículo 19, né? Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, é isso mesmo, né, que eu acabei de falar, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e esteve na casa do cárcere. Olha que frase, esteve na casa do cárcere. Irmãos, lembra do grãozinho de café que está dentro lá, naquela cuia? Agora ele está para baixo de novo. Estava lá em cima, desceu. Agora está lá, daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco desce. Então José, meus irmãos, ele está lá, ele está sendo preparado por Deus. Versículo 21, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor.
E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali, virou chefe dos presos, né? É Deus. Deus, meus irmãos, estava agindo ali, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que fazia, Deus, ele estava prosperando, Deus, ele estava abençoando, meus irmãos, o José. Agora, Deus esteve com José, né? Essa frase define o capítulo todo, meus irmãos. Deus estava com José. Deus estava com José lá no poço, em Dotã, quando ele foi preso pelos irmãos. No caminho para o Egito, uma situação difícil, mas Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Na prisão, Deus estava com José. Bem, vai ter dia que você vai estar na casa do teu pai, você vai estar bem, se sentindo protegido, e Deus vai estar com você. Vai ter dia que você vai estar amarrado, que a coisa não anda, sabe? Que parece que... Sabe aquele dia que parece noite? Eu estava vivendo um dia desse ontem parecia noite, sabe? Tudo que eu estava colocando a mão estava dando errado. Falei, vou dormir logo, antes que... E aí dormi, hoje já deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, irmãos, tem dia que a coisa tá ruim. Agora, quando está tudo bem, Deus está com você, mas quando as coisas não estão dando certo, Deus está com você. As situações às vezes são tão adversas que nos esquecemos que Deus está conosco. Isaías 42, 2: quando você passar pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelo rio, eles não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Ele está conosco. Deus é um Deus presente na vida dos seus. A gente leu isso a semana passada, né? Na escola dominical. Coincidiu de ler de novo. Deus falando com Josué: Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Do jeito que eu fui com Moisés, eu sou com você. Sabe o que eu estou fazendo agora? Gilberto, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu sou contigo. Pronto. Não deixe ninguém tirar isso da tua cabeça. Pronto, acabou. Deus Emanuel, Deus conosco. Amém?